Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você. Olá, estamos aqui hoje, mais uma vez, no programa Batom e Bate-Papo, para estarmos juntos, para ouvirmos a palavra de Deus, para sermos edificados e, como sempre, nosso coração cheio de expectativas para conversar com você num bate-papo gostoso, para trazer à luz a palavra de Deus e para abençoar a sua vida. Nós temos aqui hoje a pastora Dalva Rigonata, a pastora Valéria, a pastora Márcia não está, mas nós vamos seguir o que sempre fazemos e com certeza vai ser uma grande bênção. Amém. Eu quero cumprimentar as irmãs, né, e dizer que vocês são muito bem-vindas hoje nesse programa. Obrigada, pastora Marília. Bom estar aqui com você, estar aqui com os nossos queridos irmãos e irmãs. Bom dia, queridos. Realmente vamos seguir o Espírito e seguir a verdade em amor. Amém, pastora? Amém, amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de um tema muito atual, verdadeiro e tão importante, né, que nós temos vivido nesses últimos praticamente 2 anos. Temos vivido, né, é um tempo diferente, um tempo de pandemia, e vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isolamento ou ID. Qual a direção a igreja está seguindo? Nós passamos por 2 anos de isolamento, de muitos decretos, de uma situação muito diferente, não é verdade, que a gente já viveu até hoje, mas eu acho que dá para nós aprendermos também e absorvermos, né, princípios e ensinamentos, né, que o Senhor quer trazer para nós como igreja nesse tempo, não é verdade? Nós vamos falar sobre esse assunto e vamos também falar sobre a nossa experiência como igreja, tantos testemunhos que nós temos vivido nesse tempo. Em dezembro de 2019, ouvia-se falar de um vírus letal que surgiu na China, a Covid-19. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde classificou o surto como emergência de saúde pública de âmbito internacional. Em fevereiro do mesmo ano, foi confirmado o primeiro caso de Covid 2019 no Brasil. Com certeza você se lembra, né, dessa data. E a pandemia alcançou todas as áreas das nossas vidas e mudou a nossa vida. Primeiro, praticamente, nós vimos que 2 anos vivemos no isolamento, com aulas online, trabalhos em home office. Eventos e cultos, celebrações religiosas foram presenciais apenas no início. Depois foram proibidos e nós fomos desafiados a nos adaptar ao mundo digital e irmos para a internet. Junto a todas essas inovações necessárias, a pandemia trouxe muitos malefícios. Dentro das casas, as pessoas ficaram isoladas, muitas vezes com medo, impotentes diante do cenário apresentado na mídia. As notícias e estatísticas de morte eram assustadoras. Além da saúde, houve crise no sistema econômico, político e educacional. Os casamentos ficaram fragilizados, muitos casos de ansiedade, pânico, depressão surgiram. Os consultórios psiquiátricos e psicológicos nunca foram tão procurados como hoje. Mas e a igreja? Como ela tem reagido a tudo isso? Qual foi a atitude da igreja diante dos efeitos da pandemia? Isolamento ou ID? Qual a direção a igreja está seguindo? É sobre esse assunto que nós vamos falar hoje no programa Batom e Bate-Papo. Hoje dá para nós termos uma noção, né, daquilo que nós vivemos nesses 2 anos,
os malefícios, mas também eu acredito que nós tivemos muitas coisas que vieram contribuir para o avanço, né, da igreja. Nós vamos compartilhar aqui sobre esse assunto e vimos, né, que esse isolamento, que foi uma determinação necessária, né, para a prevenção do Covid, precisou acontecer, mas, juntamente com ele, trouxe alguns problemas, né, alguns males para as famílias. É sobre isso que nós queremos falar nesse momento. Eu queria ouvir de vocês, na opinião de vocês, quais foram aqui as consequências, que mal trouxe para as famílias, para a igreja, né, pela experiência que nós temos vivido aqui como pastoras. Na sua opinião, pastora Valéria? Olha, pastora, a senhora já mencionou vários deles, mas a primeira consequência que eu vejo ruim foi o distanciamento dos benefícios de uma vida em sociedade, né? Porque a vida social ela é necessária para a condução saudável de um indivíduo. Sim. E um malefício que eu assim percebi muito foi um atraso cultural nas crianças e nos adolescentes. Isso assim é quase irreversível, ou nós vamos levar muitos anos para retomar de onde estávamos. E, por último, o empobrecimento de muitas famílias, porque nós sabemos que, em decorrência desse empobrecimento, vários outros desdobramentos vieram. Eu acho que um malefício terrível que houve nesse tempo foi dentro da família. Né? Pessoas que se viram, de repente, dentro de casa, impossibilitadas de saírem, mas, ao mesmo tempo, tendo que lidar com circunstâncias financeiras, com circunstâncias de relacionamento, porque, quando você sai para trabalhar, acaba que algumas coisas você não convive ali dentro de casa. Né? Você vai passando por cima, volta com a cabeça fresca, né? Resolve o problema. E, nesse tempo, não teve esse momento. O pessoal teve muito problema de relacionamento conjugal e também de relacionamento com os filhos. Eu acho que os filhos foram muito atingidos com a fala dos pais, o medo dos pais, né? As brigas dos pais. Então, eu acho que isso foi um mal que atingiu, como você falou, muitas pessoas, até mesmo dentro da igreja. É verdade. É isso que a pastora Dalva falou, realmente nós temos vivido, né? Nós temos visto aqui na vida da igreja, nós temos um ministério com crianças e vemos realmente crianças que vivenciaram brigas, né? Pessoas que chegaram na igreja nesse tempo, mas que nós vemos que chegaram justamente por procurar um socorro, né? Um socorro, porque não tinha nada onde segurar, não tinha uma segurança, né? Não tinha onde se apoiarem. Né? Perderam entes queridos, perderam emprego, esse medo, né? Aquela instabilidade, tudo isso trouxe, né, esse medo aqui para as famílias, e as crianças foram muito afetadas, é verdade. Agora, com certeza, nós temos visto que a igreja ela precisou reagir nesse tempo, né? Mas, na sua opinião, a igreja se tornou mais forte ou mais frágil nessa pandemia? Foi o que você esperava ou não? Eu acho que todos que fazem parte da igreja, que são as pessoas que são a igreja, cada um teve a sua oportunidade de dar a sua resposta, pastora Marília, nessa pandemia. Então, eu creio que alguns, eles deram a resposta certa. Eles tiveram todo o cuidado, mas eles enfrentaram esse momento dando a resposta certa a Deus. Mas teve alguns que eles foram tomados de um medo tão grande que eles retrocederam. Que eu acho que eles não deram a resposta certa, não à igreja, mas a Deus. A Deus. Tem gente que até hoje não voltou, né? Sim. É impressionante que, quer dizer, nós voltamos com os cultos, com os distanciamentos, as medidas de segurança, de proteção ali, de álcool em gel, de máscara. É interessante que isso que você falou, pastora Dalva, porque às vezes o supermercado está cheio. O shopping. Não é? O shopping está cheio, as farmácias, açougue, mas algumas pessoas ainda não voltaram, né, para o culto. Eu acho que isso é mais do que... não é natural. Não. Eu acredito que é algo também espiritual. Não é natural. Pastora, eu esperava uma reação mais forte,
da igreja. Sim. Sabe? Eu esperava assim. Nós sempre soubemos, amadas, que existem duas igrejas dentro da igreja. Uma parcela da igreja que é viva e ativa e a outra parcela que é reativa. Então, graças a Deus que nós temos aquela ativa que provoca, né? Que proporciona ali situações para que a comunhão aconteça, situações para que a palavra chegue, né, juntamente com recursos. Eu vi também uma parcela da igreja reagir muito bem. Sim. E estender ali a solidariedade. Né? Sim. Isso foi muito forte na igreja. E isso foi bom, porque o mundo precisava enxergar esse lado na igreja, que muitas vezes é testemunho. Sim. Amém. Né? Estender a mão uns aos outros, eu penso que... Até a Bíblia fala que essa é a verdadeira religião. Sim. Né? Mas nós não estamos falando aqui de religião. Então, é isso. E eu sei que, na verdade, nós, como igreja, que temos que fazer resistência frontal ao inferno. Claro. Sim. Então, eu acho que, por um lado, houve esse despertamento e, por outro, muitas pessoas tiveram um choque com a sua própria realidade de fé. Eu confesso É que verdade. eu esperava, quando houve todo, assim, o primeiro momento, eu entendo até que todo mundo ficou assim, Foi uma coisa né? muito Abrupta. inusitada, sem exatamente. saber o que fazer. Mas depois que passou aquele primeiro momento, que a gente tomou pé da situação, não, então nós vamos fazer isso vai nos guardar, podemos estar juntos, mas com as medidas de proteção. Quando nós pegamos pé disso, eu esperava que a igreja tivesse uma atitude de fé, que a igreja falasse, agora nós vamos pregar o evangelho, agora nós vamos atrás daqueles que estão com medo, porque nós não temos medo, porque nós temos o Senhor. Sim. Eu esperava isso, mas em muitos momentos não foi isso que nós vimos. Eu creio que o Senhor está nos ensinando. É. Né? Eu Isso creio que aí. toda essa situação veio para nos ensinar, Muito bem, pastora. veio para nos Palavra de levar sabedoria. para o Senhor, né? Para podermos discernir o momento em vários textos na palavra de Deus. A Bíblia fala, né? E teve uma situação ali, né? Que Jesus falou, olha, vocês sabem discernir quando vai fazer frio, quando a tardezinha está ali no amarelado do sol, e você sabe que vai fazer frio ou vai chover, mas você não sabe discernir os sinais dos tempos. Eu penso que é isso que o Senhor também quer nos ensinar. É verdade. Né? A igreja, ela tem o Espírito de Deus, e ela precisa, através do Espírito de Deus, discernir tempos, né? Discernir os momentos que nós estamos até mesmo para reagir, não é verdade? Isso. Agora, com certeza, juntamente com essa pandemia, eu acho que a maior crise que teve, a maior dificuldade que nós tivemos foi o medo. Sim. As pessoas ficaram com medo. Sim, né? muito. Foi um dos maiores gigantes a ser vencido nessa pandemia, com certeza. O número de pessoas com ansiedade, com depressão, pânico, cresceu assustadoramente. Nós vemos profissionais na igreja, né? Minha filha também é psicóloga e comentou que os consultórios psicológicos estão lotados, psiquiatras, porque realmente isso tocou, né? ali na área emocional das pessoas de uma maneira tão forte, que teve resultados muito ruins. Esse número atingiu também os membros da igreja. Eu queria saber, na vivência de vocês, né, na nossa vivência aqui como pastores, como é que tem sido isso? Né, na sua igreja local, na sua supervisão, essa situação, né, desse mal ali, esse nível de ansiedade. Vocês têm percebido isso também na igreja? Eu percebi muitas pessoas no início com muito medo, sim. Mas eu também fui surpreendida com muitas pessoas que entenderam quem elas eram em Deus e que elas discerniram o mundo espiritual. Amém. Em João 4,18, fala que no amor não existe medo, no amor do Senhor, né? E ele ainda diz o seguinte, que o perfeito amor, ele lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, eu entendi que muitas pessoas nesse tempo, ela não foi aperfeiçoada no amor, de crer no amor de Deus, porque ela teve muito medo, ela não se deixou ser cuidada por Deus. Enquanto outras, eu fui surpreendida com essa fé. Ela creu, ela falou, eu sou amada do Senhor, e eu não vou ter medo,
né? O Senhor vai cuidar de mim. Amém. Então, eu fui surpreendida, assim, com muitas pessoas que tiveram uma atitude de perceber o mundo espiritual e manifestar uma fé no amor de Deus por ela e pela igreja. Eu acho que é o momento onde a nossa fé está sendo testada. Isso aí. Muito. Não é verdade, pastora Valéria? Acho que é nesse momento que nós vamos ver em quem nós temos crido, Isso. onde nós temos colocado a nossa confiança. Isso. Né? Tantos salmos, a Bíblia diz, né? Cai 1.000 ao meu lado, 10 10.000 à minha mil. direita, mas Sabe eu não o que serei eu percebi, atingido. pastor? O tanto que foi bom. Eu não sei se foi um jejum que nós fizemos, ou eu me lembro de um livro que nós oramos muito tempo sobre o Salmo 91. Então, assim, ele deixou de ser uma ilustração na nossa residência. Verdade. Ele deixou de ser um objeto decorativo. Sim. O que habita no esconderijo Aleluia. do Altíssimo descansa Amém. à sombra do Onipotente. Então, Amém. assim, eu acho que essas palavras saíram do livro e criaram vida. verdade. Eu acho que elas criaram sentido. E eu percebi algo. A igreja é muito mais necessária do que o que eu já sabia que ela era. E é interessante que quando a igreja ela abre a boca contra as hostes do inferno, que essa pandemia, assim, nós vimos o inferno assim, cara a cara, né? Na vida das pessoas, a morte de algumas pessoas próximas de nós. E nós podemos ver que quando a igreja abre a boca, ela se reúne, ela vai contra o inferno, ele recua. É verdade. Ele vai recuar. A Bíblia fala, né, que as portas do inferno não prevalecerão, Não prevalecerão, sobre a igreja. é isso mesmo. Né? Eu gosto muito daquela música que fala, né, que o inferno não pode prevalecer, não é? Que a igreja perseverou, a igreja permaneceu com ali a perseguição. Gente, a igreja primitiva, eles eram apedrejados. Eles eram perseguidos, né? Verdade. Eles eram mortos à praça pública. Quer dizer, e isso não deteve a igreja, não segurou a igreja. não. Né? O Coliseu não segurou a igreja. Eu amo Aquela essa música é música. maravilhosa. Quando a igreja canta ela, verdade. tem Essa um música. impacto É fenomenal. porque é o que nós estamos vivendo. Nada pode parar a igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. A igreja prevalece. Prevaleceu e sempre prevalecerá. Amém. E Glória essa é a a Deus. verdade É da verdade. palavra. Mas Ela corre é no lugar, é através de aleluia. pessoas. Então, é onde o corpo está é que tem vida. Então, nada vai substituir isso. É verdade. Ainda que a pessoa pense que ela pode ficar em casa e assistir. Quando ela não pode, pastora Marília, é o melhor que você Sim, pode com fazer. certeza. Mas se você pode ir para o culto, nada pode mudar isso na sua vida. O presencial é inigualável. eu estive jantando semana passada com a pastora Márcia, o pastor Luiz, né, e o Naor, meu esposo, na casa de um casal da igreja que está conosco desde o início. E eles até hoje não voltaram para o culto. E ela estava me falando que chega domingo de manhã, todo mundo toma banho, achei interessante, põe uma roupa diferente, ela põe lá no dia da ceia, ela serve a ceia, todo mundo fica lá, na hora do louvor, todo mundo fica de pé, ela faz assim, como se ela estivesse aqui. Ela fala, pastora, mas eu te falo, eu te digo, não é a mesma coisa. Não é. Não é a Não mesma é. coisa. A vida de Deus, ela corre. É. Né? Tem um salmo que fala, a vida de Deus é como um rio, né, que alegra as cidades, as moradas do Altíssimo. Eu amo esse Santuário salmo. das moradas do Que Altíssimo. a Bíblia fala, então, que há um rio de Deus que flui entre nós. É verdade. Então, esse rio, ele passa, ele flui, né? Há uma liberação. Para muitos, aí seria uma energia positiva. Mas, para nós, Energia é a positiva. presença do Espírito Santo. É verdade. Não substitui. Né? Então, se você não tem estado nos cultos, não hesite, volte rapidamente, porque o Senhor tem movido muito entre nós e há um rio de Deus que quer fluir na sua vida. Amém? Nós temos certeza que nós já estamos entrando para um novo tempo. Aleluia. Esse tempo do choro já passou. Amém. Graças a Deus. Em nome de Jesus, daqui Amém. uns dias essa máscara vai cair por terra Amém. e nós vamos colher muitos frutos, Amém. Glória. né, como resultado, porque nada também fugiu, nada escapou à soberania do nosso Deus. É verdade. E a palavra de Deus diz que Deus transforma maldição em bênção. É verdade. O Senhor vai transformar tudo isso
em uma grande colheita. Amém. Não é verdade? Nós Amém. cremos nisso. Eu creio. E nós vamos, nesse momento, ouvir um testemunho do pastor Aloysio sobre esse assunto que nós estamos falando. E, na sequência, a gente volta por aqui. Eu creio que nós estamos encerrando esse momento dramático, né, catastrófico, eu diria, uma grande calamidade da história recente. Nós tivemos muitas perdas, né, irmãos que faleceram, minha mãe partiu para o Senhor exatamente 1 ano atrás. Então, essa pandemia, ela produziu muitas marcas. E nós enfrentamos muitos momentos de isolamento, mas alguns mais severos do que outros. Como igreja, nós pudemos enfrentar melhor, eu diria, porque nós somos uma igreja em célula. Pelo fato de sermos em célula, todos os membros da igreja, eles estão conectados a um grupo menor. Ou seja, todos eles têm alguém, né, que o pastoreia, que discipula, que cuida dele. Então, nesse tempo de isolamento, mesmo quando não pudemos estar próximos presencialmente, fisicamente, nós tínhamos proximidade pela internet, né, pelas redes sociais. Diferentemente de outras igrejas baseadas em programas, né, cujo relacionamento dos membros é exclusivo, se restringe ao momento do culto aos domingos, nós temos um relacionamento muito mais pessoal. Evidentemente que, além disso, nós procuramos estar próximos dos irmãos no aconselhamento, fizemos muito apacentamento e discipulado pelo Zoom, pelo WhatsApp, por outras redes sociais. De maneira que, num certo sentido, a igreja também avançou, porque ela entrou de maneira muito mais ousada nas redes sociais. Hoje estamos muito mais presentes. E mesmo tendo passado aí, eu diria, já foi o quê? Quase 2 anos, né? Desde março do ano passado, nós vimos que a igreja, mesmo assim, tem crescido e tem avançado. Pessoas têm conhecido o Senhor, porque no meio de toda essa solidão, angústia, ansiedade, muitos clamaram a Deus, muitos invocaram o nome do Senhor e sempre estávamos lá, né? Líderes de célula, pastores, estávamos lá prontos para trazer uma palavra de vida e encorajamento. Então, mesmo em tempos assim, o reino de Deus sai ganhando. Estamos de volta no segundo bloco desse programa, que tem sido uma grande bênção, falando sobre esse momento que nós estamos vivendo. Há já quase 2 anos, né, um momento de pandemia, de isolamento, de tantas circunstâncias diferentes, mas que, pela graça de Deus, nós temos aproveitado e temos aprendido tanto de Deus nesse tempo. E nós estamos aqui, pastora Dalva, pastora Valéria, como você já conhece. Talvez você conectou ali seu computador ou a rádio nesse momento. Aproveita esse momento que você está com a gente e fala assim: eu estou com vocês no programa Batom e Bate-Papo. Escreve aí nos comentários, eu quero ver, né, a sua participação. É bom, né? A gente fica aqui falando de um lado, você está do outro lado, vamos manter uma interação. Dá uma curtida, né, pastora Marielle? Convida alguém, manda aí, né, um convite para alguém continuar ouvindo esse programa para ser abençoado. Hoje nós estamos falando sobre isolamento ou ID. Qual a direção a igreja está seguindo? Né? Nós vamos permanecer isolados ou nós vamos ir? Né? Palavra do Vamos Senhor. ir. Vamos prosseguir, pastora Dalva. Em nome de prosseguir Jesus. rumo ao alvo. Amém. Olha, eu tenho falado tanto e declarado tanto Hebreus 12, verso 1 e 2, né? A Bíblia fala que nós devemos desembaraçar de todo o peso que tenazmente nos assedia. A Bíblia fala: olhamos para o Senhor, autor da nossa fé, e corramos a carreira que nos está proposta. Exatamente. Isso que nós vamos fazer, nada vai nos segurar, Amém. nada vai nos resistir. Aleluia. Amém? Nada pode impedir a igreja de prosseguir. Amém. E é sobre esse assunto que nós estamos aqui falando,
compartilhando nesse bate-papo gostoso hoje. E eu quero perguntar fazer uma pergunta para as pastoras aqui hoje. Nós já falamos no primeiro bloco sobre muitos malefícios, né? Muitas consequências, dificuldades que nós enfrentamos com essa pandemia. Mas qual benefício, se a gente pudesse assim enumerar alguns, né? Nós poderíamos dizer nesse momento que essa pandemia trouxe para a igreja, né? Qual que é o benefício? O que nós podemos aprender nesse tempo, pastora Dalva? Eu acho que o primeiro benefício que trouxe para a igreja foi que os pastores eles foram obrigados a acelerar a entrada deles na internet. Um outro ritmo, né? Em outro ritmo, acelerar, porque muitos até estavam, mas de uma forma mais tímida. Eu acho que houve uma aceleração. E até o nosso pastor Aloysio, né? Como eu vi, assim, que ele estava indo para a internet, mas de uma forma mais devagar, mas de repente o pastor Aloysio estava no YouTube. Sim. E, assim, eu acho que foi algo necessário nesse aspecto. Com certeza. Porque eu acho que a palavra de Deus, ela vai mais longe, ela vai mais rápido, ela alcança aqueles que não vão no prédio. Né? Então, eu acho que esse foi um benefício que ele não vai passar. É verdade. É verdade. Pastora, eu vi um benefício muito grande que eu acho que nós vamos colher dele para a eternidade. Houve um despertamento espiritual. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz que diante da morte, diante da iminência da morte, muitos começam a refletir sobre a vida. Né? É muito estranho, mas eu fiz um velório que tinha tanta unção. Meu primo perdeu a esposa e eu fui lá com a minha mãe e eu não sabia, assim, a esposa era católica, ele era cristão. E eu vi muita perplexidade ali em volta daquele velório. Mas o Senhor me deu uma palavra tão forte naquela hora que eu comecei a falar que a Bíblia diz que é melhor você ir na casa que tem luto do que ir na casa que tem festa. Porque ali eles vão considerar sobre a própria vida. Exatamente. Então, eu vi muitas mudanças. Eu vi muita gente se posicionar, que estava indo para um curso, né? A senhora falou o que nós vamos seguir. Né? E eu queria até aproveitar e fazer um comentário rápido. Uma das coisas que pode acontecer depois da pandemia é o que mudou. Olha, na sociedade mudou algo que é preocupante se vier a acontecer na igreja. A sociedade, ela simplesmente foi treinada para ouvir e seguir a voz de um comando mundial. É impressionante como que as pessoas agora, chega um decreto, eu vejo na própria escola, né? Eu estou ali lidando todo dia, chega um decreto. Ontem mesmo chegou uma nota técnica, 11 da noite. E muitos professores me enviaram a nota técnica. O que isso significa? Que eles estão acostumados com uma mente treinada, tipo assim, chegou um novo decreto, chegou uma nova voz, chegou um novo comando, tem que obedecer, tem que seguir. Mas eu sempre dou uma paradinha, sabe? Eu leio a nota técnica, eu absorvo o que precisa absorver, e aí eu dou uma paradinha, oro e falo, Senhor, como eu vou lidar com isso? Então, eu acho que seguir a voz de um comando mundial, ela é até certo ponto. Depois da pandemia, nós temos que aprender como nunca a seguir a voz do Espírito. Amém. Mas também teve um outro benefício que eu queria dizer, que eu também percebi, né, porque a pastora Valéria está na escola, eu estou na creche, eu acredito que ela percebeu isso também. Eu percebi que os pais mudaram em relação aos professores. Valorizaram muito mais. Porque eu acho que houve um momento que os pais experimentaram de serem os professores dos filhos em casa. Sim. E eles começaram a ver a dificuldade e o esforço que os professores estavam fazendo, mesmo pela internet, para que o ensino chegasse. Então, eu acho que os pais começaram a ver com outros olhos valorizar, a escola, né? as creches dos professores. Com certeza. E tudo isso que vocês falaram realmente é o fato, né? Esse tempo onde o despertamento para ir para as redes sociais, para poder falar, né, com alguém que não está aqui. Hoje nós podemos falar aqui, mas pessoas do outro continente podem nos ver, nos falar e ser abençoado. Quantos e-mails, mensagens eu recebo de pessoas sendo abençoadas com o programa Batom e Bate-Papo, por exemplo, né, com as lives, né, com tudo que nós temos feito e temos transmitido, reuniões. Antes, reuniões que a gente alcançava aqui 50, 100 pessoas, hoje nós podemos alcançar mais de 1000. É verdade. Né? Nós acompanhamos 100 igrejas no estado de Goiás, inclusive nós, né? Estamos juntos aqui na Vinha Goiás, são 100 igrejas. E eu me lembro, e também acompanho a Vinha Angola, ali na África, que eu estava planejando uma reunião de líderes aqui para a Igreja Videira do Bueno, que é em Goiânia, onde eu pastoreio,
Mas eu pensei, falei, uau, é uma oportunidade de eu realmente levar essa palavra para aquelas pessoas que não acompanham. Eu me lembro que a gente fez uma reunião, que nós lançamos alvos, né, de Foi. crescimento, eu peguei com todas, nós fizemos um ato profético, Oh, né, no glória. estado de Goiás, na Amém. África, nós vamos crescer. Isso é poderoso. É verdade. Aleluia. E isso realmente foi um benefício, porque antes nós não poderíamos até fazer, mas a gente não despertava para isso. É, eu acho que a gente estava muito local. Restrita, né? né? Muito É. restrita. É verdade. Eu Novos também. hábitos, né? Exatamente. Então, eu penso que isso foi realmente um benefício muito grande que nós tivemos. Agora, eu gosto muito do texto de Joel, capítulo 3, no verso 13, que fala sobre o tempo oportuno. Né? E vocês acham que, mediante tantas perdas, né, e tantas dores que nós vivenciamos esse tempo, perdemos pessoas tão queridas, perdemos pastores, perdemos supervisores, perdemos, mas o céu ganhou, né? Amém. Porque eles estão com o Senhor. É verdade. Mas nesse tempo de tão difícil, a palavra do Senhor em Joel, capítulo 3, 13, diz: lançai a foice, porque está madura a seara. Amém. E a minha pergunta para você é justamente essa. Vocês acham que a igreja está discernindo esse tempo oportuno para, ao invés, né, de mostrar o espírito do medo, reagir e se posicionar com espírito de fé e pregar a palavra de Deus nesse tempo onde a seara está madura? Vocês acham que a igreja tem reagido dessa maneira? Sim, nesse momento eu creio que nós estamos tendo a atitude certa e percebendo o tempo oportuno. Nós acabamos de nos organizar, né, como igreja, voltando a alguns encontros, algumas coisas. E o que eu percebi? Eu percebi o coração dos líderes incendiados. Parece que está todo mundo com saudade, né? Incendiado para para pregar o evangelho, incendiado para ir atrás do perdido. E eu percebo que a seara, ela realmente está madura. Está. Porque Isso. quando é feito um convite, ela é acolhido, o convite é acolhido. Diferente de antigamente, que às vezes você tinha que convencer a pessoa. Sim. Não, vamos, vai ser bom, você vai conhecer Jesus, ter um encontro com Deus, tirar um final de semana para o Senhor. Agora não. Vamos, a pessoa já fala, vamos, que dia? Onde? Gente, impressionante. Assim, eu prego a palavra onde eu estou, né? Assim, eu sou muito tocada, né, com as pessoas que sofrem. Às vezes eu estou ali no salão, a pessoa está fazendo escova no meu cabelo, e eu falo, então, como é que está seu coração? É tempo de buscar a Deus, né? A pessoa esses dias parou, né, o secador, falou, nossa, eu preciso de mais de Deus. Nossa, Gente, não sei o que quê. emocionante. Eu peguei e falei, uau, falei, então, vamos para a célula, né? Vamos para o encontro. E esses dias eu fui numa clínica de estética, que me falaram, né, perto daqui da igreja, e ali, que a Marina, minha filha, tinha me levado, eu preguei o evangelho para a dona de uma clínica nova, e o marido dela estava lá, comecei a falar de Deus, e na hora o Espírito de Deus me falou, para eu falar para eles, né? Falou, olha, as pessoas vêm aqui para ficar mais bonita, melhorar a autoestima, ficar mais felizes, mas o Espírito de Deus está me falando que elas virão aqui, e elas vão encontrar aqui a verdadeira alegria, verdadeiro motivo de viver. E eles ainda não tinham recebido nada. E eu falei, então, se você recebe essa vida de Deus, você pode até falar de Jesus para as pessoas aqui, né? E o que aconteceu? Essa família veio para a igreja, está firme, abriu uma célula lá nessa clínica de estética, toda sexta-feira à noite. O filho dele se converteu, está na célula do meu filho. Nós temos planejado muitos encontros, né, nos 10 prédios, enquanto ainda não estamos fazendo nas chácaras, nós não vamos ficar parados. Né? E essa família já está vindo para os encontros, já está vindo. Ela me falou que já tem 20 pessoas inscritas para o próximo encontro. Que isso? Se tornou um evangelista. Exatamente. E o filho dela, que coisa mais linda. Avivamento, sim. Ele ficou um amigo, né, do meu filho, do mais novo, Lucas, que tem 13 anos. Eu achei tão lindo que também nós vamos ter um batismo mundial, né, onde todas as igrejas dele estão envolvidas nesse projeto de batizar todos num só dia. E, né, o pastor Naor, meu marido, falou, olha, a pessoa que você ganhou, você vai batizar. Não necessariamente vai ser um pastor. Eu achei muito precioso que o meu filho Lucas, falou, mãe, então quer dizer que eu vou batizar o
o meu amigo, que veio para minha Privilégio, célula. né? Eu falei, é Que lógico que privilégio. vai. Você vai batizar, você tem 13 anos, Está mas experimentando os poderes do mundo vindouro. coisa preciosa. Gente, não é que verdade? experiência tremenda. Essa família Precioso veio, mesmo. está muito receptiva e todos vão para o encontro, todos vai batizar a família toda. Coisa mais linda. É um momento da igreja, né, pastora Exatamente. Maria? Um momento, acho que a senhora falou no início, né, de discernir o mundo espiritual. É que cada pessoa discernir que nós estamos num tempo e que o evangelho, ele precisa ser lançado. Né? A Bíblia fala que as boas novas, né? Os pés, aquele que calça o evangelho das boas novas. Sim. É a igreja. Eu acho que esse é o momento da igreja falar, abrir a boca e falar. Porque às vezes as pessoas são tímidas. Né? E às vezes elas também temem falar. Mas esse é o momento que as pessoas estão abertas para ouvir. Muito aberta. Esse é o momento do id. Né? A palavra de Deus diz, formosos são os pés daqueles Que que anunciam o Exatamente. evangelho da paz. Né? E quando eu converti, eu fiquei muito apaixonada no versículo de Marcos 16:15. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. É uma verdade muito grande. Por quê? Porque nós temos essa seara pronta. Eu tenho rogado para o Senhor mandar os trabalhadores para a seara. Mas você sabe que nesses dias eu tenho enxergado os trabalhadores. É muito bom você viver. É a era da igreja, irmã. E por outro lado, pastora Valéria, isso que você falou dos trabalhadores. Temos, sim, alguns que ficaram com medo, que pararam de liderar, deixaram. Mas eu tenho experimentado, com certeza vocês também, sabe, de pessoas que tiveram um clique. Sim. Falou o quê? Começaram a se Jesus está posicionar, né? voltando? Isso que nós estamos vivendo é um sinal. Isso. E tem um versículo na Bíblia que eu gosto muito que fala, olha, as obras que você tem que fazer, faz enquanto é dia, porque a noite está chegando. Noite vem. Não, onde você Quando não vai ninguém poder. poderá trabalhar. Não vai poder trabalhar. Então, É essas verdade. pessoas têm se despertado para falar, uau, eu quero fazer parte dessa grande colheita, dessa última colheita, porque os dias estão sendo abreviados, não é verdade? E como é poderoso nós vermos as profecias da palavra de Deus se cumprirem, né? Agora, é interessante, porque na pandemia, nós que, né, vivemos e convivemos com muitos pastores, eu mesmo tive numa conferência, né, onde tem reunidos os pastores das maiores igrejas, né, do Brasil e do mundo. Ali a gente estava compartilhando sobre isso, e o que eles estavam falando é que o modelo de igreja que estava mais bem preparada para lidar com a pandemia foi o modelo de igreja em células. Sem dúvida. Por quê? Porque a igreja que não é em célula fechou as portas. Né? Não podia Muitas reunir. vezes não podiam reunir, mas na célula ele poderia, às vezes em apartamento não, em algum lugar assim público não, ou salão de festa, mas na casa dele poderiam se reunir através de grupos de WhatsApp. E como é que foi essa resposta nas células nessa pandemia, pastora Dalva? Eu acho que foi muito boa a resposta das células. Eu percebi nos irmãos um desejo de estar, de alguma forma, no corpo. E a célula é onde havia um número menor, onde haveria um distanciamento maior, né? Porque numa casa, poucas pessoas. E eu percebi que a palavra e a oração, que eles tinham um desejo muito grande, ela acontecia. Os irmãos que estavam passando por luta, de alguém que estava doente, outro que estava internado, alguém da família que havia morrido, a célula foi esse suporte. Esse suporte presencial na vida deles. Eu acho que nós somos uma igreja em células para um tempo como esse. Aleluia. É impressionante que eu comecei a ver essas questões sabe, a mutualidade? Uma igreja, ela é edificada nos mandamentos recíprocos, uns aos outros. Levai as cargas uns dos outros, confessai os pecados uns aos outros para serem curados, suportai as dores uns dos outros. Então, assim, eu nunca na minha vida de convertido eu vivenciei tanta mutualidade na igreja como nesse tempo. É verdade. E essa mutualidade eu acho que é um hábito que devemos manter. E sabe uma coisa que eu achei tão preciosa, pastora Marília, nessa questão das células, foram as células de criança. Por quê? Muitas crianças não puderam nem ir à célula porque os pais não deixavam, né? E eu percebi as crianças mobilizando no grupo do WhatsApp. Vamos reunir, vamos montar um grupo, né? Vamos fazer online.
as crianças desejando. Fazem parte do corpo, né, Dalva? Fazem Nunca ficou parte. tão evidente. E elas desejando e mobilizando para que a célula acontecesse. Que coisa linda, né? É tão impressionante você ver o poder da oração, né? O poder da oração da igreja, nas células, e vemos o resultado, né? Que eu tenho certeza que o que nos está trazendo de volta é a oração do povo de Deus. Certeza. Né? Onde nós não ficamos parados, mas nós reagimos nesse momento, né? Mas, diante desse cenário atual, né, de pandemia, quais são os desafios da igreja? Nesse momento pós-pandemia, pastora Valéria, o que você acha que é o nosso maior desafio de hoje? O nosso maior desafio é realmente retomar toda a nossa vida presencial. Esse é o desafio da igreja hoje e de treinar os trabalhadores para essa última colheita. Né? Eu creio que nós fomos para a internet por causa de suprir uma necessidade, mas agora o Senhor está colocando diante de nós a maior oportunidade da colheita de almas da nossa geração. Aleluia. Pastora Aleluia. Marília, acho que o nosso maior desafio hoje é levar as pessoas a enxergarem que Jesus está voltando. Porque, às vezes, as pessoas elas têm a tendência, não é que são todas, mas ela tem a tendência de focar no seu problema. E é lógico que essa pandemia trouxe muitos problemas, tanto na área financeira, como nós já falamos aqui, família e tantos outros problemas. E, às vezes, o diabo ele muda o foco. Ele pega aquele problema e leva a pessoa a olhar para ele. Mas a Bíblia fala que nós não devemos olhar para aquilo que nos afasta de Deus e nem aquilo que rouba a nossa fé. Nós precisamos olhar para aquilo que está além dos nossos olhos naturais. E o que está além é a volta de Jesus, que está às portas. Amém. Então, é o momento de nós levarmos as pessoas a enxergarem isso e se posicionar no mundo espiritual nesse momento que nós vamos tendo oportunidade. É verdade. Olha, é tão poderoso isso que nós estamos falando, né? Que realmente nós precisamos discernir esse momento. Nós vimos aqui muitos exemplos de pessoas que pararam, retrocederam, né, cederam ali ao comodismo, mas, graças a Deus, a grande maioria se posicionou nesse tempo. Né? E são tantos testemunhos que nós temos de pessoas que se posicionaram nesse tempo. E eu quero compartilhar agora com vocês, ouvir de vocês, testemunhos onde as pessoas realmente se posicionaram nesse cenário de portas fechadas, de decretos, mas, mesmo assim, ela se posicionou e disse: eu não vou andar nos decretos desta terra, mas nos decretos do céu. Amém. Né? Porque o que move a nossa vida são as promessas de Deus. Amém. É verdade, pastora Dalva? E eu tenho certeza que são tantos testemunhos. Eu me lembro de ouvir, né, de poder cuidar ali das células nesse tempo, das células de crianças. Eu me lembro muito de um testemunho onde uma das minhas esposas de pastores falou que a célula acontecia num apartamento, o prédio não deixava ninguém subir, e a célula não poderia acontecer, mas as crianças trancadas dentro de casa, não tinham aula, e a líder falou para a mãe, falou: você não quer fazer na praça? Em frente a esse prédio tinha uma praça. Você não quer fazer lá? Não está chovendo, né? À tardezinha, vamos. Aí a mãe da criança, que conhecia as crianças daquele prédio, passou mensagem e falou: a célula agora vai estar acontecendo na praça de frente para o prédio. Qual foi o resultado? Ela começou a fazer a célula nas praças, foi lindo, que eu tenho até foto, quero até ver se a gente coloca aqui umas fotos para você ver. Colocamos nas árvores, elas colocaram nas árvores, aqui tem uma célula, um banner, colocaram banquinhos, e às vezes até ali, né, um lençol no chão. As crianças sentaram, e o que aconteceu? As crianças iam passando na praça, ficaram vendo, foram aproximando, mães que eram amigas dela, que nunca tinham ido lá naquele apartamento, começaram a sentar no meio-fio, a ouvir a palavra. Aquela célula se multiplicou em 3. Uau. E nós abrimos uma célula de adultos com as mães daquelas crianças que estavam ali ouvindo a palavra enquanto as células aconteciam. Olha, que coisa poderosa. Né? É um sinal realmente de que Deus está transformando
toda Isso. essa situação Sim. de pandemia, de morte em bênção. Eu me lembro também, eu nunca vou me esquecer desse dia que eu vim dar uma aula no curso de criação de filhos, que nós temos no prédio da igreja, nesse momento de pandemia, que eu estava saindo, quando eu saí com o meu carro, eu vi 2 círculos de pessoas reunidas, sentadas no estacionamento da igreja, do prédio da igreja. Eu falei, vou lá, com o meu farol ligado, perguntei para o guarda, né, aqui do nosso segurança, o que está acontecendo aí? Esse pessoal falou, pastor, isso é célula. Eu achei Nossa, poderoso delícia. demais. Uma célula de adultos e uma de crianças no estacionamento do prédio da igreja. Nada pode parar a igreja. Amém, amém, E amém. vocês queriam ouvir testemunhos também de que vocês experimentaram nesse tempo. Nossa, eu tenho tantos. Senão a gente vai ter que fazer outro programa Eu só tenho de tantos testemunho. sem fazer um de testemunho, mas eu quero falar um em especial. Uma líder muito preciosa. Todas as minhas líderes são preciosas. E eu penso que, nesse momento, muitas tiveram a oportunidade de mostrar quem elas são em Deus. Isso. E as mães diziam não para ela, que não podia reunir. E ela começou a fazer online, mas, assim, com muita dificuldade, porque muitas crianças não tinham internet. E, no meio da dificuldade, ela decidiu. Ela falou assim, eu vou fazer célula no portão. E o que ela fez? Ela não podia entrar no prédio. Ela fez a célula do lado de fora do portão. E as crianças do lado de dentro. Uau! Então, as crianças saíam dos apartamentos, iam eram grades, as crianças ficavam do lado de dentro e a líder do lado de fora com a apostila, e ela ministrava a célula toda semana. Que lindo. E assim, eu vi a persistência, a perseverança de alguém que falou, eu não desisto, eu não abro mão dessas crianças e eu Amém. não vou deixar de ministrar a palavra. Aleluia! Que poderoso. Eu percebi que, logo no começo, que nós fizemos uma colheita de informação, levantamento, se tinha crianças das nossas células que estavam passando por restrição alimentar severa. Porque vocês sabem, queridos, quando a escola pública fechou, que dava o lanche, e as famílias, muitas delas de trabalhos informais, não tinham como ter o seu sustento, nós fizemos esse levantamento lá na igreja. E, através daquilo, eu fiz uma coleta de células na minha própria família, na própria Instituto Social da igreja, Coleta de... de cestas básicas. Perdão, cestas pastora, é básicas. verdade. Você E aí, falou quando essa discipuladora foi em todas essas células que tinham crianças que estavam passando essa necessidade, as famílias se renderam ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, elas foram levar uma cesta básica para suprir o alimento natural. Mas qual foi a surpresa da própria discipuladora? Deus colocou um campo para ela satisfazer a fome do alimento espiritual. Amém. Então, Aleluia. famílias foram para os encontros depois dessa visita na célula, famílias que, naturalmente falando, não iriam para a igreja facilmente. Deus transforma, né? É. Que coisa poderosa, quantos testemunhos edificantes, e o que nós podemos concluir é que nós não estamos debaixo de decretos humanos. Amém. Que decretos humanos definitivamente não podem parar a igreja. Nós estamos debaixo de uma ordem divina. A Amém. igreja do Senhor é uma igreja imparável. Amém. Mateus 16:18 diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Essa é a conclusão que nós tivemos Amém. nesse tempo, né, de pandemia, que nós vamos prosseguir, que nós não vamos parar. Isolamento ou ID, nós vamos prosseguir, não vamos nos isolar, não vamos parar, né? Nós vamos seguir nessa direção e vamos prevalecer, amém? Amém. Vamos prevalecer sobre qualquer dificuldade, sobre esse tempo difícil. Amém. E nós vamos concluir esse programa ainda com uma palavra sobre esse assunto, isolamento ou ID, qual a direção a igreja está tomando. Tenho certeza que o Espírito de Deus já está queimando no seu coração, né? O ID do Senhor, para que você possa ser um canal, para que você possa ser luz nas trevas e brilhar nesse tempo e fazer parte de um tempo da maior colheita de almas, de vidas para o Senhor Jesus, porque a seara já está madura, Amém. em nome de Jesus. Amém, Amém. queridas? Amém. Quero agradecer a participação das pastoras, mas nós voltamos daqui a pouquinho com uma palavra sobre esse assunto. Eu espero você. Olá,
queridos, graça e paz. Meu nome é Letícia Fonseca, eu sou discipuladora na rede da Carlane Leite, na Videira do Bueno. E eu estou aqui para testemunhar para vocês um pouco do que o Senhor fez esse ano ao nosso meio. Nós iniciamos um ano de muitas incertezas, né, com essa pandemia, sem perspectivas nenhuma de crescimento, onde os anfitriões estavam temorosos a abrirem suas casas para receberem as nossas células, onde os pais não queriam que as crianças participassem das células, né? E começamos esse ano dessa forma, porém não olhamos para as circunstâncias, não deixamos que o espírito do medo nos abatesse. Começamos a orar e declarar que essa obra era do Senhor e Ele mesmo iria fazer, iria acrescentar ao nosso meio. E assim aconteceu. Em março, nós começamos a ser surpreendidas pelo Senhor. As crianças começaram a voltar para as células e a levarem novas crianças. Os anfitriões começaram a reabrirem novamente suas casas. E assim, mulheres começaram a me procurar para se envolverem na rede de crianças, para liderarem, mulheres que nunca tinham se envolvido antes. Então, o Senhor começou a nos surpreender de uma forma poderosa. Nossas células todas se multiplicaram. De 4 células, nós fomos para 8. Abrimos mais 2 e chegamos a 10 células e 154 membros, para a glória de Deus. Estamos muito felizes. No final desse ano, nós iremos multiplicar o nosso discipulado e temos sido surpreendidas dia após dia com aquilo que o Senhor tem feito ao nosso meio. Que esse testemunho possa gerar fé no seu coração. Você também possa crescer, possa avançar, mesmo diante das adversidades e das circunstâncias. Você possa experimentar da graça e do favor do Senhor sendo multiplicado sobre a sua vida. Amém. Estamos de volta no terceiro bloco desse programa de hoje, tão abençoado, falando sobre esse tema atual, sobre o momento em que nós estamos vivendo, né? Um tempo de pandemia, de restrições, de isolamento, onde nós estamos sendo desafiados a, como igreja, dar uma resposta, como igreja, a nos posicionar, porque nós servimos a um Deus poderoso, servimos a um Deus que é soberano e que está vendo tudo e que realmente está no controle de todas as coisas. A pergunta que nós fizemos e que é o tema desse programa é: isolamento ou ID? Qual direção a igreja vai seguir, né? Nós passamos por um tempo, com certeza, de isolamento, um tempo de pandemia, ainda estamos saindo desse tempo, né, dando essa resposta, mas sabemos que nós não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, tem nos sustentado nesse tempo. Testemunhamos muito aqui, né, da postura da igreja, da resposta da igreja nesse tempo de pandemia. Mas eu gostaria de compartilhar com você, nesse terceiro bloco, uma palavra para a sua vida pessoal, né? Para que você possa discernir em Deus o tempo que nós estamos vivendo. Olha, todos nós precisamos dar uma resposta nesse tempo. Nós vamos parar, nós vamos diminuir o ritmo, nós vamos negociar tudo aquilo que o Senhor nos prometeu, ou nós vamos perseverar e ir e cumprir o propósito de Deus? Eu creio que essa é a vontade de Deus para nós, né? Nós precisamos realmente ter olhos espirituais para discernir o cenário que nós estamos. E, com certeza, essa resposta ela vai nos colocar em lugares altos que o Senhor tem para nós. E eu quero compartilhar com você uma palavra sobre o Kairós. Kairós é o tempo oportuno de Deus. Nós vemos isso na Bíblia quando, lá em Mateus capítulo 16, do verso 1 ao 3, a palavra de Deus fala que os fariseus, os saduceus se aproximaram de Jesus. Olha, se você for ver esse contexto, Jesus tinha acabado de multiplicar pães para abençoar e para alimentar uma multidão de pessoas. E ali Jesus estava fisicamente, ele era a prova, né, de que ele era
a resposta e que ele era o Messias que havia sido prometido pelos profetas do Velho Testamento. E ele, então, tinha feito muitos milagres, mas, mesmo assim, os fariseus estavam pedindo um sinal. Será que você é o Messias? A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, do 1 ao 3, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Olha, Jesus estava ali falando para os fariseus, os saduceus, que ele ali era a própria prova, ele já era o sinal que eles haviam pedido para Deus. Vocês estão pedindo outro sinal? E o Senhor nos fala, aqueles fariseus, eles eram religiosos, eles estavam ali querendo, então, que o Senhor lhe desse aquela resposta, né, que eles estavam querendo. Agora, o que é que isso tem a ver conosco hoje? Nós também estamos vivendo em dias difíceis, dias atípicos, completamente diferentes. Não é? Eu não me lembro de ter vivenciado uma crise desta, né, uma pandemia dessa, onde abalou todas as áreas, né, emocional, física, espiritual, muitas vezes, né, ali, política, da saúde, da economia, todos, acho que não ficou ninguém ileso. Todos foram afetados de alguma maneira por essa pandemia. Mas a resposta a pergunta, desculpa, como é que eu vou agir? Como é que eu vou me portar? Qual vai ser a minha resposta diante desse momento agora? Essa palavra do kairos, que no original significa o tempo oportuno de Deus, porque a palavra tempo, ela tem duas traduções. Ela tem o cronos. Cronos é o tempo cronológico, é o tempo, né, do relógio. Eu trouxe aqui para você hoje uma ampulheta. Essa ampulheta eu ganhei de uma discípula e ela fica na minha sala aqui no prédio da igreja, onde eu aconselho, onde eu faço as minhas reuniões. Ela fica ali para decorar, mas ela também tem um significado, porque aqui, né, está caindo uma areia. Nós sabemos que essa era a maneira deles verem os tempos antigos. Hoje nós temos relógios, né, relógio digital, relógio de pulso, relógio de parede, para nos mostrar o tempo. Significa que nós também estamos diante de um tempo e que nós estamos em contagem regressiva. Sabe? Nós precisamos responder a Deus no tempo que se chama hoje. E esse texto do kairos, esse texto aqui de Mateus, o Senhor refere, ele fala, vocês sabem discernir o céu, mas não sabem discernir os sinais dos tempos. Vocês não sabem, quando eu estou prestes a fazer algo. Vocês têm o Espírito de Deus, eu estou agindo através das circunstâncias, é isso que o Senhor está dizendo. Sabe, nessa pandemia foi colocado na nossa boca uma máscara, e que por muitas vezes eu preguei, né, no culto e muitas reuniões onde as pessoas estavam de máscara, eu senti uma resistência, porque isso realmente foi uma afronta, muitas vezes para tentar impedir que nós abrimos a nossa boca, que a gente possa falar, mas não pode calar a nossa voz, definitivamente, não pode calar a nossa voz. Por quê? Porque nós somos uma voz. Eu quero dizer isso para você. Você é a resposta para que muitas pessoas estão precisando, uma resposta de Deus. Você está vivo nesse tempo, não é por acaso. Na verdade, essa pandemia ela veio muitas vezes para nos atingir, colocar medo, nos trazer, né, aquela sensação de impotência. Né, gente, e agora? Eu não posso sair, eu posso ser contaminada em qualquer momento. E se eu perder meu marido, se eu perder meu pai, se eu perder meu filho, se eu morrer? Não é verdade? Perdemos pessoas amadas, pessoas queridas. Então, muitas vezes, o medo, ele bateu na nossa porta e o diabo veio com tudo para fechar as portas da igreja, para fechar as células, né, para fechar as escolas, para nos fazer calar, para nos amedrontar, para nos intimidar.
Mas hoje eu estou aqui dizendo para você que o Senhor vai nos fazer sair mais fortes dessa pandemia. Sabia disso? Você não vai sair a mesma pessoa. Por quê? Porque nós temos o Senhor. O que que eu sinto no meu coração? O que eu sinto é que o Senhor está nos forjando para uma batalha, o Senhor está acrescentando a musculatura espiritual para nós resistirmos, né, às portas do inferno, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja, e nós estamos nos posicionando para um tempo de uma grande colheita. Sim, para um tempo de uma grande colheita. Sabe que a palavra kairos, ela apareceu em vários textos da palavra de Deus. Lá em Lucas, capítulo 19, do verso 37 ao 44, ela fala de uma situação do contexto da visitação do Senhor. A Bíblia diz que ele descia ali o Monte das Oliveiras, em cima ali de um jumento, e as pessoas se ajoelhavam e faziam hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Uns se levantaram e falaram, ó Senhor, manda esse povo calar. E Jesus falou, olha, se eles calarem, as próprias pedras clamarão. Por quê? Porque Jesus ali era o próprio Deus encarnado. Sabe, Jesus apareceu e ele, visitando a cidade de Jerusalém, em Lucas 19, 44, está escrito, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Olha, e a Bíblia diz que Jesus chorou. Acho que é o menor versículo da Bíblia. Por que Jesus chorou? Porque Jesus estava vendo aquela cidade e ele estava ali, ele era a resposta, ele era a salvação. E eles estavam ali mandando o povo calar, completamente indiferentes ao mover de Deus, completamente indiferentes à presença de Deus através, né, da vida de Jesus. Jesus, ele era a encarnação do Deus vivo. E o Senhor falou, vocês não reconheceram a oportunidade da sua visitação. E a palavra oportunidade aqui, no original, é kairos. Sabe o que é isso? Kairos é o tempo oportuno de Deus. É o tempo de Deus agir. É o tempo propício. É o tempo que Deus prepara os corações. É o tempo que Deus alinha as circunstâncias. É o tempo que Deus deixa o seu casamento chegar ao fim, ao ponto de que não é o psicólogo mais, não é mais o conselho, sabe? Não é mais a mão do homem, mas é somente a mão de Deus. O kairos é quando Deus permite circunstâncias na nossa vida para Ele agir. Sabe, é quando você fala, eu não consigo mais, é que Ele chega. Sabe, o kairos de Deus é esse, é o tempo oportuno. E eu quero deixar isso para você. Sabe, nós estamos vivendo num tempo oportuno. Nós estamos vivendo num tempo onde o Senhor disse, a seara está madura. Olha, nós podemos ver a nossa vulnerabilidade. Podemos ver a nossa incapacidade diante das circunstâncias, diante da medicina. Os próprios médicos tiveram momentos nessa pandemia que eles não sabiam o que ia acontecer, não tinha ainda a vacina, havia ali estudos, os cientistas, não usa esse remédio, não usa aquele remédio, não é assim. Vamos fazer uma experiência, como é que foi naquele país, como é que foi naquela cidade? Sabe, ninguém sabia. E nos tornamos completamente vulneráveis a essa circunstância, mas, ao mesmo tempo, está sendo um tempo onde as pessoas pararam para reconhecer que elas precisam de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que a seara está madura. E nós precisamos discernir esse tempo oportuno de Deus. Eclesiastes 8, no versículo 5 e 6, está escrito, o coração do sábio conhece o tempo e o modo, porque para todo propósito há tempo e há modo. Uau! Para todo propósito há tempo e há modo. Sabe, no original, a palavra sábio é aquele que é esperto, ele percebe, ele é atento, ele é vigilante a perceber o tempo de Deus agir. Então, esse é o tempo. Sabe, você e eu precisamos ser atentos, porque é nesse tempo de pandemia, no tempo de vulnerabilidade, também é o tempo que o Senhor está preparando o coração das pessoas para que elas possam procurar ajuda no Senhor, para que elas possam ser
alcançadas através de mim e de você. Nós precisamos usar as oportunidades que nós temos ainda, as portas que nós ainda temos abertas para entrar com o Evangelho, para transformar. O que vai mudar o nosso país, o que vai mudar a nossa história, não é um político, não é, sabe, verdadeiramente ali uma ideologia, mas é a igreja. A igreja é a resposta, né, para esse mundo caído. A igreja sou eu e você. Foi para esse tempo que você nasceu, meu amado, minha querida. Foi para esse tempo que o Senhor te levantou. Você tem a resposta, você tem a mensagem, você tem a palavra. Abre a sua boca. Abre a sua boca na sua escola. Seja uma voz no seu trabalho. Sabe, seja sensível a perceber pessoas. Eu estou assim, sabe, eu vou no salão fazer escova no meu cabelo, eu quero pregar o evangelho para aquela que está secando meu cabelo, eu prego o evangelho para a manicure que está fazendo a minha unha, eu prego o evangelho para a minha faxineira, sabe, para aquele que chega, para os meus parentes. Por quê? Porque esse é o Kairos de Deus. Esse é o Kairos de Deus, é o tempo oportuno. E aqui em Eclesiastes, no capítulo 9, no verso 11, a palavra diz: vi ainda debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, e nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo, fala comigo tudo, onde você está. A Bíblia diz, tudo depende do tempo. Você pode escrever aí nos comentários? Escreve aí nos comentários, participa aqui comigo. Escreve assim, tudo depende do tempo. Tudo depende do tempo. Sabe, então, o tempo que nós estamos vivendo são dias maus, mas também são dias oportunos. São dias onde nós podemos ter uma grande colheita, podemos ser poderosamente usados pelo Senhor, né? E lá em Efésios, no capítulo 5, no versículo 15 e 16, eu coloquei muita Bíblia aqui nesse esboço, porque eu sou apaixonada na palavra e eu penso que a palavra, ela se explica, né? E nesse tempo, nós precisamos lançar mão da palavra. Então, Efésios 5, capítulo 15 e 16, está escrito, portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Olha, os dias são maus. Então, nós precisamos trabalhar enquanto é dia. Precisamos trabalhar enquanto as portas estão abertas. A igreja não pode ficar calada num momento como esse. Não é tempo de se isolar, não é tempo de ficar em casa, não é tempo de ficar vendo os cultos online, não é tempo de ficar fazendo célula online. Não, amados, queridas, amadas, é tempo de nós nos posicionarmos, porque os dias são maus. Vamos remir o tempo. Vamos remir, vamos aproveitar o tempo, vamos lançar mão dessa palavra. Pessoas estão se matando, crianças estão em depressão, estão ansiosas, casais estão se separando, pessoas estão em pânico, mas também há um espírito de salvação pairando nas nossas cidades, pairando, querendo atingir, querendo alcançar, não somente um membro da família, mas famílias inteiras para o Senhor. Eu sinto isso no meu espírito, né? Em João 9, verso 4, está escrito, é necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Olha, a noite vem, vai ter um momento que não vai dar tempo, as pessoas vão se fechar, as portas vão se fechar. As portas das escolas, muitas vezes, vão se fechar. Até quando nós podemos falar do evangelho nas escolas? Até quando nós podemos evangelizar nas ruas? Até quando as pessoas vão estar abertas? Esse é o tempo. Esse é o tempo oportuno. Escreve aí nos comentários. Esse é o tempo oportuno. É o tempo que eu vou ser usado pelo Senhor. Então, nós precisamos discernir esse tempo. Sabe que a Bíblia diz, primeiro o natural, depois o espiritual. Olha, no natural, nunca se houve tantas pessoas vivas na Terra, nem no passado e nem haverá, porque nunca houve tanta gente viva, mas nós estamos no ápice, mais de 7 bilhões de pessoas vivas. E os estudos
explicam que isso vai cair. No ano de 2040, nós teremos uma população de velhos muito maior do que de jovens. Isso é estatística, né? Então, nós precisamos aproveitar. E eu me lembro de uma reportagem, de uma revista, que eu li sobre a janela rara. Não sei se você já leu sobre isso, né? A janela rara fala que, uma vez na história, todos os países têm a população ativa e o total de pessoas que são ativas, elas estão vivas para fazer esse país crescer e se tornar o quê? Para garantir o seu futuro. Então, essas pessoas são ali na faixa onde a produção está em alta, ou seja, crianças, adolescentes e jovens. E o Brasil está nessa janela rara. A população de crianças, adolescentes e jovens vivos no Brasil, hoje ela é muito maior, mas não será sempre assim, porque eles vão crescer. E daqui a alguns poucos anos, eles já crescerão, se tornarão velhos e, muitas vezes, estarão mais fechados para o Evangelho. O que significa isso? Tempo oportuno. Sabe, quando eu vi essa reportagem, eu falei, eu vou me posicionar, porque eu vou pregar para as crianças, vou pregar para os adolescentes, para os juvenis, para os jovens, para todos. Mas eu vou, então, fazer chegar mais rápido a palavra, né? Nessa reportagem, eles falaram que o Brasil não trabalhou com planejamento para essa janela rara. Está perdendo a oportunidade de tornar ali o país mais produtivo. Mas será que a igreja está discernindo isso? Será que a igreja está trabalhando com planejamento para poder alcançar essas pessoas que estão vivas? Eu não sei quanto a você, mas eu já me decidi. Eu vou fazer muito mais depois dessa pandemia. Sabe, eu vou liderar, eu vou orar mais, eu vou pregar mais, eu vou ativar as pastoras que eu acompanho, porque eu creio num tempo de uma grande colheita. Aleluia? Então, a palavra do Senhor diz isso. Apocalipse 4,15 diz, toma tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. A seara da terra já amadureceu. Olha, depois dessa pandemia, com certeza, todos nós viemos para a internet de uma maneira muito mais ousada, muito mais intrépida, não é? Fazemos lives, postamos no Instagram, postamos no YouTube, né? Fazemos vídeos, e é isso mesmo. A igreja foi para a internet, foi para as redes sociais, seja uma voz. Sabe, eu quero deixar essa palavra para você no final, agora, desse último bloco. Você nasceu para um tempo como esse. No momento onde muitas redes, muitas igrejas fecharam, portas fecharam, eu estava acompanhando um relatório da igreja local, onde eu acompanho, né, várias redes grandes, de 50, de 60 células que eu acompanho, porque somente aqui na localidade da Videira do Setor Bueno, são mais de 350 células que eu acompanho, né, em torno de 5.000 crianças e juvenis pré-adolescentes. E a gente acompanhando o relatório, só em um discipulado de 40 células, uma esposa de pastor aumentou 18 células, só nesse momento de pandemia. Agora, se nesse momento tão difícil nós crescemos isso, quanto mais quando saímos desse momento? Eu quero finalizar esse momento dizendo para você, nós demos muitos testemunhos do que Deus está fazendo nesse tempo, porque o Senhor nos provou, nos mostrou que esse é o tempo oportuno. Olha, não sei se está dando para você ver aí, do outro lado, essa areia caindo, né, aqui dessa ampulheta. Mas esse é um sinal de que o tempo está passando muito rápido e que é necessário remir o tempo, porque os dias são maus. Kairos é o tempo oportuno de Deus. Foi para esse tempo que você nasceu. É para esse tempo que você está viva, para ser uma voz, para abrir a sua boca e pregar o Evangelho, para salvar famílias inteiras, para ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Vamos? Você se posiciona nesse momento como um agente do reino de Deus para desfazer as obras do diabo e manifestar o reino de Deus, fazer chegar do reino de Deus o Evangelho nas escolas, nas praças, nas ruas, no seu trabalho, na sua família. Amém? Se você recebe essa palavra e crê que é para você, então escreve aí nos comentários, eu me posiciono no Kairos de Deus e vou ser um instrumento poderoso nas suas mãos. Amém?
Quero deixar essa palavra para você e que esse espírito que está aqui queimando no meu coração para esse tempo oportuno possa queimar o seu. Que todos nós sejamos poderosamente usados para a última colheita, a última e maior colheita de vidas para Jesus antes da sua volta. Amém? Que Deus abençoe você poderosamente. Um beijo no seu coração. Até o próximo programa. Batom? Bate-papo? Isso combina? É claro que sim. Esta é a combinação perfeita do nosso programa Batom e Bate-Papo. Um programa que gera vida, que faz você rir, que te ajuda a pensar melhor, que te ajuda a viver melhor. Que é feito especialmente para você.